Louvado sejas, ó Cristo. Meus amados, Jesus, ele tinha, nesse instante aqui, acabado de pregar o maior sermão e mais conhecido sermão que ele já pregou em todo o seu ministério. Todo mundo aqui acho que conhece o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Amém? Foi nesse sermão que Jesus ele estabeleceu os principais fundamentos do seu ministério. Nesse sermão, Jesus nos ensinou, por exemplo, a orar. Jesus nos ensinou a jejuar. Jesus nos ensinou a perdoar. É nesse sermão onde a gente encontra: se alguém bater na tua face direita, dá-lhe também a esquerda. Se alguém te mandar caminhar um estádio, vai com ele 2. Se alguém te pedir a túnica, dá-lhe também a capa. Jesus mostrou que o seu reino era algo totalmente diferente daquilo que as pessoas pensavam, que o seu reino era algo totalmente diferente daquilo que as pessoas imaginavam, daquilo que as pessoas pensavam ser. Porém, apesar de ensinar tanto e mostrar tanta coisa aos discípulos, as bases do ministério, os fundamentos, Jesus não foi alguém que foi simplesmente um mestre. Jesus não foi alguém que ficou apenas no campo da teoria, apenas ensinando, apenas falando, só na base ali do ensino, não. Jesus partiu para a prática. Jesus fez com que o povo conseguisse entender que aquilo que ele falava se tornava também vida. Jesus era alguém que conseguia transformar o seu discurso, o seu ensino, em algo real, em algo concreto, em algo palpável, algo nítido aos nossos olhos, algo que a gente pudesse ver, atestar e reconhecer que aquilo que ele falava é verdade. Então convinha que, após o maior sermão pregado por Jesus, esse sermão fosse seguido de uma prova forte de que aquele pregador era de fato filho de Deus, de que aquele pregador era de fato alguém enviado pelo Senhor, de maneira tal que aqueles que ouviam Jesus pregar o Sermão do Monte, esses homens viriam a ser meio que forçados a confessar algo parecido como o que disse Nicodemos. Lembra quando Jesus ele teve aquela conversa com Nicodemos? E Nicodemos não pôde atestar outra coisa, olhando para Jesus, ele disse: olha, Senhor, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ninguém pode fazer absolutamente nada do que o Senhor faz se não for Deus na sua vida, se não for Deus operando. Foi isso que Nicodemos atestou, e é isso que a gente deve atestar também, olhando para a vida de Jesus, na medida que ele transforma o seu discurso em algo prático, em algo concreto, em algo real. Esse texto, essa porção do Evangelho que a gente leu, fala de 2 homens, um leproso e um centurião. 2 homens, aparentemente, aos nossos olhos, tão diferentes, mas que carregavam em si um sentimento parecido, que carregavam os 2 um sentimento ali em comum. Os 2 se sentiam indignos. Os 2 se sentiam que não eram merecedores de coisa alguma. Os 2 sentiam-se que e duvidavam de que Jesus pudesse fazer algo em prol da vida deles. Esses homens que, por muitos motivos, eles desacreditaram de si mesmos, eles tinham o mesmo pensamento. Eles acreditavam que Jesus pode todas as coisas. Amém? Eles tinham essa certeza. O que eles não tinham a certeza, muitas vezes, é se Jesus queria agir na vida deles. Mas que Jesus podia, podia. Essa certeza eles tinham. Esse pensamento em comum, de saber que Jesus pode tudo, foi esse sentimento que levou eles até chegar a Jesus. Esse pensamento tem um nome, algo que muitas vezes a gente diz que
Tem. E se perguntar a você, você vai certamente dizer que tem. Mas parece que na hora da prática, na hora da ação, na hora da dificuldade, quando a dúvida muitas vezes bate a porta, porque muitas vezes a gente sabe que Jesus pode, é ou não é? Mas a gente não sabe se Ele quer agir na vida da gente. E aí vem a dúvida. E dúvida, gente, é algo totalmente contrário à fé. Amém? A dúvida é algo totalmente contrário à fé, porque quando a gente tem fé, a gente tem certeza. Essa é a definição que o autor aos Hebreus, lá no capítulo 11, ele nos dá. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que eu não vejo, que não se veem. Fé é uma certeza. Portanto, dúvida é o contrário de fé. E a gente não pode duvidar quando o assunto é o Senhor Jesus. Amém? A gente precisa ter toda a confiança nele. A gente esquece, muitas vezes, quando a gente é abalado, mas a gente não pode esquecer daquele que é o autor e consumador da nossa fé. O nome dele é Jesus. E é nele que a nossa fé precisa estar baseada. Mas, queridos, esse sentimento de indignidade, esse sentimento de não merecimento, esse sentimento de não pertencimento, desses homens se acharem não merecedores, geralmente traz para a vida da gente tristeza, geralmente traz desânimo. Isso é algo que nos abate, porque ninguém quer viver isso. Amém? Todos nós, na verdade, queremos ser aceitos. A gente não quer ser rejeitado, a gente não quer ser jogado de lado, a gente não quer ficar em segundo plano, a gente não quer ficar à margem, ou seja, marginalizado. Não. Seja por que motivo for, esse sentimento de indignidade que em alguns momentos vem sobre a gente, precisa ser uma ponte, precisa ser um caminho, uma ponte, um caminho que me faça sair daquela situação e que me leve ao encontro de Jesus. Amém? É isso que esse texto está me ensinando hoje. Ensinando que Jesus, Ele ama a todos, até você que se sente desprezado, até você que se sente, que acha que não é merecedor do amor de Jesus. Eu queria dizer para você hoje, Jesus ama você também. Jesus não esqueceu de você. E olha para o texto. Em primeiro lugar, o texto está dizendo que Jesus, quando Ele desce do monte, muitas multidões o seguiam, porque Ele estava ensinando a muita gente lá no Sermão do Monte. E eis que aparece um homem leproso. E eu queria considerar com você algumas coisas acerca do que é um leproso. Um leproso, gente, era alguém que era e tinha o seu corpo coberto dessa doença chamada lepra, coberto dessas feridas, dessas chagas, muitas delas expostas. Era alguém que precisava viver isolado, era alguém que precisava viver à parte. Ele não podia estar no meio do convívio das pessoas que não tinham doença. Ele tinha que ficar, como a Bíblia diz, num lugar chamado Vale dos Leprosos. Geralmente era um lugar colocado fora da cidade. E esse homem, além de colocado para fora da cidade, quando ele via alguém com a saúde plena se aproximando dele, ele tinha que gritar: leproso, leproso, eu sou leproso, não se aproxime de mim. Ele tinha que anunciar a sua doença, ele tinha que anunciar a sua debilidade, ele tinha que anunciar a sua dificuldade, a doença. Ele tinha que jogar isso para os quatro cantos. E em muitos momentos da Bíblia, a gente vê também a lepra sendo comparada com o nosso pecado. A lepra naquele tempo era uma doença que não tinha cura, não tinha jeito para a lepra. E, gente, a lepra naqueles dias era como se a morte, ela já viesse mandando ali os seus batedouros, dizendo: eu vou chegar logo em seguida.
dizendo: não vai demorar muito tempo para você não, porque não tinha cura. E em questão de tempo as pessoas morriam. E não tinha jeito das pessoas se curarem de lepra porque não tinha cura. Assim também como não tem jeito da gente se ver livre, sozinhos, dos nossos pecados. Assim também como não tem jeito da gente se livrar deles, assim também como não tem jeito da gente se livrar dos nossos pecados e viver longe deles, se não for o Senhor Jesus agindo na nossa vida. Não tem como. Até porque a lepra era algo que causava uma imensa insensibilidade. As pessoas que adquiriam lepra, ao serem tocadas, furadas, elas não sentiam nada daquilo. Era como se a carne ali estivesse praticamente morta. Assim como muitas vezes o pecado nos deixa insensíveis. Quando a gente está cheio de pecado, a gente passa a não perceber mais o outro. Quando a gente está cheio dos nossos pecados, a gente só consegue olhar para nós mesmos, para os nossos desejos, para as nossas satisfações, para aquilo que eu quero, para aquilo que a minha carne pede. E a gente se torna uma pessoa insensível a alguém, ao outro. E esse homem, coberto dessa doença, a Bíblia está dizendo que ele se aproximou de Jesus. E olha que coisa estranha. Esse homem precisava viver isolado. Jesus vinha descendo com uma multidão. E ele toma uma atitude bem parecida com aquela mulher do fluxo de sangue. Quem lembra dela? Que entrou no meio da multidão. Jesus vinha descendo também com uma multidão seguindo ele, e esse leproso vai meio que entrando ali, quebrando todos os protocolos. E ele se prostra, diz o texto de Marcos, e aqui em Mateus a gente vê ele adorando o Senhor. Ele o adora e diz: Senhor, se tu quiser, tu podes me purificar. De uma coisa ele tinha certeza: o Senhor pode. Mas outra ele tinha uma dúvida: se o Senhor queria. E Jesus olha para ele e acontece aqui algo que ele estava precisando muito antes de que o milagre acontecesse. Ele estava precisando muito desse tratamento de Jesus aqui para ele. Olha o que Jesus faz. Verso 3, em primeiro lugar, Jesus estende a mão para esse homem. Jesus estende a mão como que num ato de dizer assim: eu te vejo. Jesus estende a mão como que num ato de dizer: eu não te esqueci. Você não está jogado de lado, você não está à margem, eu estou te vendo. Jesus está estendendo a mão aqui porque em muitos momentos da vida, quando a gente se sente assim, indigno, quando a gente se sente não merecedor, o que a gente precisa de fato é de uma mão estendida para a gente. E quando a gente está cheio dos nossos pecados, o que a gente menos vê são mãos estendidas. Porque a gente não sente mais a dor do outro. Porque a gente não sente mais um sentimento chamado de compaixão. Isso é o que faz com que a gente possa estender a mão para o outro. Muitas vezes esse sentimento de indignidade, de ser jogado de lado, de rejeição, faz com que a gente mergulhe dentro dos nossos poços, faz com que a gente viva os nossos vales. É como se a gente entrasse literalmente dentro de um buraco para se esconder de tudo e de todos, achando que ninguém desse mundo nos enxerga. Mas eu quero dizer para você hoje, Jesus te enxerga. Jesus te vê. E não importa o tamanho do buraco no qual você se enfiou, a mão do Senhor, ela é grande o bastante para tirar você de lá. Ele está com a mão estendida para você aqui hoje. Em seguida,
após estender a mão, a gente vê um toque. A gente vê Jesus tocando nesse homem. E sabe por que Jesus toca nesse homem? Depois de estender a mão? Porque em muitos momentos da vida, Jesus está com a mão estendida e a gente não está vendo. Em muitos momentos da vida, Jesus está com a mão estendida para mim e para você, mas é como se a gente estivesse de costa, é como se a gente estivesse prestando atenção em outra coisa, é como se a gente estivesse ocupado com outros afazeres e a gente não vê a mão do Senhor estendida para a vida da gente. E a gente precisa de um toque. A gente precisa muitas vezes de um cutucãozinho. A gente precisa às vezes, quem sabe, de um saculejo até. Para que a gente acorde e veja. Para que a gente acorde e veja que o Senhor está ali estendendo a mão para mim e para você. A gente precisa também do toque. A gente precisa também desse trabalhar de Deus na vida da gente, e Ele toca. Muitas vezes a gente está tão cheio de pecado que a gente... Lembra que eu falei que a lepra é algo que deixa a gente insensível? Às vezes até Jesus está com a mão estendida, está tocando em você, e você não sente. Porque a gente está totalmente insensível. A gente não consegue perceber o Senhor na vida da gente. Mas além da mão estendida, além do toque, o Senhor está falando aqui hoje. E Ele está falando, assim como esse leproso ouviu a voz do Senhor, Jesus está falando para que você ouça Ele: eu quero, fique limpo. Se a sua dúvida for essa, se o Senhor quer, se a sua dúvida for essa, se o Senhor quer te curar, se a sua dúvida for essa, se o Senhor quer mostrar a você e tratar de você, que essa dúvida hoje seja lançada por terra em nome de Jesus. Acabou. O Senhor quer fazer de você uma pessoa limpa. Jesus quer fazer de você uma pessoa curada. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer tirar de você essa insensibilidade. Jesus quer fazer de você alguém que percebe o agir dele na sua vida. Jesus diz: quero. E no mesmo tempo que a gente recebe essa palavra, a gente recebe também junto com ela o milagre do Senhor. Diz o texto que imediatamente, não foi depois, não foi um tempo depois, não foram dias depois, foi naquela hora, foi imediatamente, ele ficou limpo da sua lepra. E sabe o que é que Jesus faz após isso? Jesus ele vai e pede para que esse homem não diga nada a ninguém, mas que se mostre ao sacerdote, para que oferecesse ali o sacrifício que Moisés ordenou lá na lei. Porque era o sacerdote que atestava, era o sacerdote que verificava se a pessoa realmente ficou curada, e podia então liberar aquela pessoa de volta para o convívio das outras pessoas normais, vamos dizer assim. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que todas as vezes que Jesus toca na gente, existe sempre alguém que vai poder verificar aquilo que Jesus fez em nós. Alguém sempre vai poder atestar o trabalhar de Deus na vida da gente. Alguém sempre vai poder dar testemunho daquilo que Deus fez na vida da gente. Sempre vai ter alguém que vai dizer: você foi tocado pelo Senhor. Sempre vai ter alguém que vai dizer: você recebeu a palavra do Senhor. Sempre vai ter alguém que vai dizer: você viu a mão do Senhor estendida para você. E se você está aqui hoje achando que não pertence, não merece, vai ter muita gente que vai atestar o trabalhar de Deus na sua vida também. Vai ter muita gente que vai dizer que o Senhor tocou em você, que o Senhor ministrou na sua vida, tratou você, mudou o seu agir por completo, porque a vida desse homem mudou a partir do momento em que a fé moveu o agir dele para ir até Jesus. Tinha muita gente com Jesus, mas nesse momento aqui,
a Bíblia fala que só esse leproso foi curado, porque a fé moveu o coração dele. Para que, independente dos julgamentos, para que, independente do que os outros iam achar, quebrando todos os protocolos da lei, esse homem vai até Jesus e é tratado por Jesus. Mas em segundo lugar, queridos, nós vemos um homem totalmente diferente. Um homem cheio de status, um homem com autoridade, um homem que era um centurião romano. Um centurião era alguém que tinha e comandava um número de exército de 100 soldados. Ele comandava 100 pessoas, era um centurião, assim também como existia o decurião, que era responsável por uma decúria, e decúria a gente conhece bem, é ou não é? A gente sabe muito bem o que é uma decúria. Era alguém responsável por um grupo de 10, mas esse homem era um centurião. Ele era responsável por um grupo de 100 soldados. E esse homem entendia muito bem o que era autoridade. Ele sabia que na hora que ele desse uma ordem, os soldados dele, esses 100, estavam prontos para obedecer às ordens. Estavam prontos para obedecer e fazer aquilo que ele tinha ordenado. E é interessante que um desses 100 estava doente, de cama, parado, paralítico, sofrendo horrivelmente, diz ele. E ele vai até Jesus e diz assim: Senhor, meu servo está doente, está de cama. E Jesus diz: eu vou lá, eu irei curá-lo. Mas ele diz: Senhor, não vá não. Quem sou eu para que o Senhor entre na minha casa? Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Apesar de eu ser esse homem tão proeminente, apesar de eu ser esse homem tão importante para o mundo aí fora, diante do Senhor eu reconheço, eu não sou digno. Diante do Senhor eu reconheço, eu não sou nada. E queridos, a partir disso ele entende que Jesus não precisava ir lá. O que ele precisava era liberar a palavra. O que ele precisava era dizer uma só palavra. Olha, Senhor, diz aí uma só palavra, porque se o Senhor disser, eu sei que o Senhor pode. E assim como eu sei de que os meus servos me obedecem, eu entendo que esse mundo inteiro te obedece. Porque se a palavra sair da tua boca, todas as coisas estão sujeitas à tua palavra. Então, manda apenas uma palavra e o meu servo vai ser curado. Olha, Jesus ao ver esse pedido, Jesus ao ver essa tamanha fé, Jesus se admira com esse homem, porque ele se despoja de tudo aquilo que ele pertencia, toda a sua autoridade, toda a sua pompa, para dizer que diante de Jesus, ninguém tem mais autoridade do que ele. Para reconhecer que diante de Jesus uma só palavra basta. Para dizer que Jesus não precisa estar pessoalmente em algum lugar para que o milagre aconteça. Porque ele pode curar aqui, ele pode curar lá na sua casa, ele pode curar lá do outro lado do mundo. Basta apenas que uma palavra seja dita. Uma palavra de ordem, para que todas as coisas se submetam ao senhorio de Jesus. E Jesus, entendendo isso, sabendo disso, observando essa atitude desse homem, ele diz: olha, em verdade eu vos digo que nem aqui em Israel eu achei fé como essa, porque até um romano está dizendo isso, e o povo da minha terra não está. Se até um gentio, alguém que não tem aliança, alguém que não é da linhagem de Abraão, está reconhecendo tudo isso. Algo parecido acontece com aquela mulher Ciro-Fenícia, aquela mulher também que era estrangeira. E Jesus diz essa mesma frase parecida. Diz: olha,
a tua fé está sendo maior do que a fé de todos esses que deveriam crer, que deveriam acreditar e que deveriam prestar mais atenção naquilo que eu estou fazendo. E Jesus diz assim: muitos vão vir, do Oriente para o Ocidente, os de fora, vão sentar na mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, no reino dos céus. Mas muitos que são da linhagem, muitos que são filhos, ao passo que os filhos do reino, esses serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe o que é que eu comparo isso? Quem lembra da parábola do filho pródigo? Eu vou ilustrar com isso. Amém? O filho mais moço, ele sai, amém? Vende tudo o que o pai tem, se arrepende e volta. É assim ou não é? Enquanto que ele volta, o filho mais velho que estava dentro de casa, que era quem fazia tudo, olha o filho que voltou e não quer entrar mais. E diz assim: eu não entro mais não. Porque esse teu filho aí gastou tudo que o senhor tinha com meretrizes. Então eu não entro não. É isso que vai acontecer com quem não se arrepende. Quem estava fora, vem para dentro. E muitas vezes quem está dentro, vai ficar fora. E a gente precisa entender que o Senhor, Ele está aqui. E Ele não quer que ninguém fique fora. Amém? E eu queria terminar com esse último versículo, que eu tenho certeza que foi o ponto-chave para mudar a vida do leproso, o ponto-chave para mudar a vida do servo desse centurião, que foi a fé, que foi deixar de lado a dúvida, que foi deixar de lado as suas perguntas, que foi deixar de lado os seus porquês, porque ele não me aceita, porque eu não mereço, porque eu não sou digno, que foi deixar toda a dúvida de lado e passar a crer. Porque Jesus olha para ele e diz assim: vai e seja feito conforme a tua fé. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é essa: se Jesus chegasse para você hoje, é o Senhor que está falando aqui nessa manhã, amém? Se Ele chegasse para você hoje e dissesse, diante daquilo que você tanto quer, diante daquilo que você acha que não consegue, diante daquilo que você acha que não é digno, diante daquilo que você acha que não merece, se Jesus olhasse para você e disse: olha, só vai ser feito conforme a sua fé, será que essa coisa seria feita? Será que a gente está crendo ao ponto de acreditar que todas as coisas podem se tornar realidade conforme a nossa fé? Porque Jesus diz a esse centurião: seja feito conforme a tua fé, e em seguida diz: naquela mesma hora o servo foi curado. Assim como foi também na vida do leproso, que sabia que Jesus podia todas as coisas, ele só não sabia se Jesus queria. Foi feito conforme a fé dele, deixando toda a sua indignidade de lado, a sua marginalidade de lado, porque ele era colocado de fato à margem, rejeitado, alguém que vivia fora, alguém que não poderia ter o contato com as pessoas. A fé moveu o coração daquele homem. A fé moveu o coração desse centurião. E tudo foi feito conforme a fé deles. Mas e você? Será que as coisas, quem sabe, não estão acontecendo porque a nossa fé tem sido pequena demais? Porque a gente tem crido tão pouco no Senhor? Porque a gente acha muitas vezes, e a gente crê até duvidando de Deus, sabe?
Eu vou para a igreja hoje, eu acho que Deus vai falar comigo. Você já vem duvidando. Venha para a casa do Senhor com a certeza de que é Deus que está falando com você. De que é o Senhor que está aqui se movendo. De que tudo aquilo que está se passando aqui num culto a Deus, é o Senhor que está ministrando. Lança de lado a tua dúvida. Que você hoje possa colocar de lado o seu medo, a sua incerteza, esse sentimento de não merecer. Porque o que faz a gente merecer vai ser a nossa fé. De fato, a gente não merece nada, queridos. Nós, em nós mesmos, a gente não merece receber de Deus coisa alguma. Porque a gente ainda está carregado dos nossos pecados. Mas é através da fé que a gente é curado, que a gente é justificado, que a gente é aceito, que a gente é feito filho de Deus. Tudo pela fé. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. E não tem outro jeito da gente viver nessa vida que não seja pela fé. É a gente dar o passo e ter a certeza de que Deus vai botar o chão embaixo. Ele não vai deixar você cair. Fé não é um salto no escuro. É um salto para os braços do Senhor. Então que hoje o Senhor possa aumentar ainda mais a nossa fé. O Senhor possa fazer com que esse poder de acreditar nele possa sair daqui hoje mais fortalecido. Que a gente possa sair daqui hoje mais animado. Porque o Senhor, Ele está querendo fazer com que essa fé possa ser gerada na gente de novo. Com que essa fé possa brotar da gente de novo. Fé é dom de Deus. E só Ele pode colocar no seu coração, porque Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. A nossa fé só tem um alvo. A nossa fé precisa estar no Senhor Jesus. Única e exclusivamente nele. Esse mundo de hoje tem crido em tanta coisa. Esse mundo de hoje tem crido em tudo ou não tem crido em nada? Já parou para observar isso? Mas a gente não precisa nem acreditar em tudo. A gente também não pode desacreditar de tudo. A gente precisa crer em um só. O nome dele é Jesus. Essa semana eu vi uma frase que mexeu muito comigo e falou muito comigo, e a frase é essa, e se você puder, guarde isso no seu coração também. A nossa fé honra Jesus, e Jesus honra a nossa fé. Amém? A minha fé honra a pessoa de Jesus. Se eu crer nele, eu estou honrando ele. E quando eu honro ele, ele vai honrar essa fé que ele mesmo colocou no coração de cada um de nós. A nossa fé honra Jesus, e Jesus honra a nossa fé. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, eleva o teu coração a Deus. Amado Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, Senhor Deus. Essa tua palavra que através da vida desses dois homens, esse leproso, esse centurião, essa palavra que hoje nos ensina a ter mais fé em ti, Senhor. A sair muitas vezes da nossa zona de vitimismo, Senhor, onde a gente acha que não merece, onde a gente acha que não pertence, onde a gente acha que a gente não é digno, Senhor Deus. Mas quando o Senhor faz brotar dos nossos corações essa fé que o Senhor mesmo, só o Senhor pode colocar em nós, a gente pode ter certeza que seremos aceitos, recebidos por Ti, abraçados por Ti, Senhor, e principalmente transformados por Ti. Vem, Senhor Deus, aumenta a nossa fé e nos dá mais esse poder de ter essa certeza, que hoje a gente possa, Senhor, lançar todas as nossas dúvidas de lado
para olhar unicamente para Ti, para olhar única e exclusivamente para o Senhor, e a gente não ter dúvida e incerteza de absolutamente mais nada. Derrama em nós, Senhor Deus, esse dom e essa certeza de que o Senhor pode transformar todas as coisas. A certeza de que Tu podes e que Tu queres transformar as nossas vidas. Em nome de Jesus, assim oramos, no nome que está acima de todo nome, no nome santo do Teu Filho Jesus, Senhor Deus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Louvemos ao Senhor.